E você que acompanha o programa deve se lembrar daquele caso dos trabalhadores que vieram do Nordeste para trabalhar em Pereira Barreto, mas as promessas feitas não foram cumpridas. Eles aguardam há mais de uma semana que o pagamento dos salários atrasados seja feito. Agora uma decisão liminar foi expedida pela Justiça para que eles fossem transferidos para um novo alojamento enquanto esperam pela resolução do caso. Os trabalhadores se reuniram em frente ao hotel onde estão hospedados para ouvir o pronunciamento do procurador de Pereira Barreto, que anunciou o novo endereço para onde seriam levados. A notícia não agradou a alguns maranhenses que, diante dos problemas e das inúmeras promessas, se mantêm desconfiados. Este azulejista não esquece os momentos terríveis que passou sem moradia e alimentação e da perda de um companheiro de serviço que morreu depois de ter uma parada cardiorrespiratória após passar por uma crise nervosa. De tanta pressão que nós passamos, ele não resistiu, caiu no começo da avenida aqui, eu comecei a abanar ele caiu no chão e dizendo que não aguentava, que estava suando e passando mal. Passou uma mulherzinha, levei para o hospital. Chegou lá, não resistiu não. O dono do hotel também ficou insatisfeito com o que foi anunciado, porque, segundo ele, os trabalhadores vão sair sem o pagamento dos gastos de hospedagem. Estourou a conta do hotel, o hotel está em dificuldade por causa disso, porque já faz mais de 20 dias o pessoal está hospedado aqui e nem um centavo a gente recebeu ainda. Segundo o juiz do trabalho substituto de Pereira Barreto, uma decisão liminar foi expedida à prefeitura para a transferência dos trabalhadores depois de apresentar uma cotação de preços feita pela administração municipal sobre os hotéis da cidade. Para assegurar que seja um local de fato adequado, que atenda à determinação da liminar, né, eu também determinei que o oficial de justiça verifique as condições desse local e traga aos autos essas informações para que a gente, se for o caso, possa determinar providências que eventualmente se façam necessárias nessa situação. Os trabalhadores aliciados no Nordeste estão em Pereira Barreto desde o fim do mês de abril para a construção de casas populares por meio de um convênio entre a Prefeitura e a CDHU. Mas as promessas de altos salários e melhores condições de vida não foram cumpridas. A empresa responsável pela obra, onde os operários trabalhariam, se comprometeu com o Ministério Público do Trabalho e com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Araçatuba a pagar o salário e o reembolso de viagem aos maranhenses. Acordo que ficou previsto no TAC, termo de ajustamento de conduta, que não foi cumprido. Após a verificação feita pelo Ministério Público dos valores que a CDHU deve à empresa Landa, a decisão liminar ela foi no sentido de que esses valores deveriam ser repassados no prazo de 24 horas da ciência pela CDHU para o município, e o município, dentro do prazo de 48 horas, então deve repassar esses valores aos trabalhadores de acordo com o termo de ajustamento de conduta que foi celebrado junto ao Ministério Público do Trabalho na semana passada. Na garantia que eles deram, pedimos dinheiro emprestado, porque não tinha de jeito nenhum, as contas estavam muito altas também, então nós viemos para trabalhar, para poder receber esse dinheiro e pagar nossas contas, entendeu? Só que nem uma coisa nem outra, nem uma coisa nem outra, aí está nessa história, por isso eu vou ficar aqui até receber. O sonho que virou pesadelo, né? A Prefeitura de Pereira Barreto informou a nossa equipe de reportagem que, além de custear a hospedagem dos trabalhadores em novos hotéis, está fornecendo alimentação a todos eles, que foi a determinação da Justiça. Em relação à dívida no local onde os profissionais estavam abrigados, a Prefeitura ainda não se posicionou. E, gente, nenhum trabalhador merece viajar tantos quilômetros com a promessa de emprego e ficar abandonado numa cidade estranha, né? A gente segue nesse assunto e eu recebo aqui no estúdio do Televerdade a procuradora do Trabalho, doutora Guiomar Pessotto Guimarães. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero começar a entrevista com a senhora perguntando o seguinte: como vai ficar a situação desses trabalhadores de Pereira Barreto? Como que foi a questão da atuação da Procuradoria do Trabalho? Num primeiro momento, a partir da nossa ação e que a Justiça do Trabalho concedeu a liminar, eles vão receber um valor mínimo para poder voltar à região de origem. Esse valor mínimo que foi calculado seria que eles teriam direito até o dia 19, que foi a primeira promessa de pagamento. Então, eles vão receber esse valor, que é um mínimo. Eu tenho 30 dias, a partir do momento da ação cautelar que eu ingressei, de propor uma outra ação para que eles
eles têm os outros direitos garantidos. E, doutora, me diz outra coisa. Neste caso, quem são os envolvidos e quais medidas serão tomadas contra eles? Nós temos na ação cautelar 11 pessoas, 11 réus. São os donos de 2 empresas envolvidas, os sócios, o arregimentador, mais a prefeitura, o município de Pereira Barreto e mais a CDHU. Na ação principal, na ação civil coletiva, serão os mesmos 11 réus. Aí vai se discutir a responsabilidade de cada um. Na questão da empresa que descumpriu o TAC, tem alguma punição específica para ela por conta do descumprimento? Tem a multa prevista no TAC. Eu posso executar o valor e a multa prevista no TAC. Eu posso propor, então, uma ação civil coletiva para pedir todos os direitos individuais homogêneos do trabalhador. Eu posso executar o TAC, que é um título executivo, e vou propor ainda uma ação civil pública para que nunca mais ela faça isso. A gente vê que casos como esse, doutora, são comuns não só em Araçatuba, como no Brasil todo. Quando a gente fala em direitos do trabalhador, principalmente da construção civil, como foi no caso de Pereira Barreto, quais seriam esses direitos básicos que todo trabalhador tem? O primeiro direito do trabalhador é ser registrado, porque daí decorrem todos os direitos, como ter previdência, como ter FGTS, como ter férias, 13º. Agora, no trabalhador que é regimentado de outro estado da federação, ele tem um direito que é de ser trazido para o local já registrado. Existem instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego que exigem que os exames médicos sejam feitos na origem e o registro também seja feito. Ele já venha garantido com o registro da origem. E agora, como é que fica daqui para frente? A pessoa que tem algum problema como esse, foi um caso de Pereira Barreto, mas nós já mostramos em outras cidades. Quem vivencia uma situação como essa, como denunciar, quem procurar? Ele tem uma rede grande de locais que ele pode procurar. Ele pode procurar uma igreja, existe a Pastoral da Terra, o sindicato da categoria, o próprio Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, o próprio Ministério Público do Trabalho. Nós temos na internet um site que é próprio, um link que é próprio para denúncia. A igreja, qualquer que seja ela, sempre vai chegar até nós. Existe um outro canal também da Presidência, que é o Disque de Direitos Humanos, que pode fazer também por telefone, que é gratuito. Doutora, para quem está em casa possa entender, quais as diferenças quando a gente fala trabalho escravo e condição análoga à de escravo? Diferencie para a gente, por gentileza. Olha, singelamente falando, o trabalho escravo de antigamente, a pessoa não era pessoa, ela era coisa. Então a pessoa era comprada, ela era vendida, ela era dada em dívida, e aí com todas as consequências disso. Hoje, o trabalho escravo contemporâneo, que é o trabalho na condição análoga do escravo, ela é caracterizada por algumas circunstâncias que estão previstas no Código Penal. Por exemplo, o trabalho degradante, o cerceamento do direito de ir e vir, a retenção de documentos para impedir que a pessoa possa voltar para o lugar, a retenção por dívida. Então, são diversos fatores, a condição degradante, quando a pessoa não tem o trabalho exaustivo, quando trabalha muito, a condição degradante, quando não tem um alojamento digno, aí a gente vai somando e vai dar a condição análoga de escravo. Tá certo, doutor, eu queria agradecer demais a participação da senhora, esses esclarecimentos que foram feitos aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Essa foi a doutora Guiomar Pessotto Guimarães, procuradora do Trabalho.